Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz, meus irmãos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abril. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor, a fim de auxiliar os irmãos em vossos cultos domésticos. E aí, em forma de devocional, de culto, estaremos aqui trabalhando a nossa oração, cantando ao Senhor, lendo um salmo, antes de trazermos a nossa reflexão bíblica. Eu convido você a participar comigo deste culto a Deus, em que você pode aí muito bem reunir a sua família e assim cultuar ao nome do nosso Deus. Vamos iniciar orando, convido você a fechar os seus olhos e a orar comigo nesse instante. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá em Tua presença. Obrigado pela fé no nosso coração que tem sido alimentada dia a dia através de nossa leitura bíblica, de nossa busca ao Senhor em orações, através de nossas reflexões, através, meu Deus, da nossa comunhão, mesmo em tempo de isolamento, Senhor, mas onde temos a oportunidade de estar em contato com os demais irmãos, aconselhando uns aos outros, suplicando ao Senhor que esteja assim nos abençoando, que é o que queremos também fazer nesse instante. Suplicar por Tua graça, meu Deus, para que nesses minutos em que aqui estaremos, o Senhor possa profundamente nos edificar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Gostaria de fazer aqui algumas considerações no Salmo de número 73, em forma de culto aqui, trazendo, sim, breves comentários acerca dele, antes de nós cantarmos ao Senhor, orarmos mais uma vez e assim meditarmos na palavra do nosso Senhor. O Salmo de número 73 ele é conhecido como, pelo fato de tratar sobre a prosperidade dos ímpios. E aí, nesta composição, o salmista percebe que aqueles que desprezam a Deus, eles conseguiam conquistar coisas, obter sucesso na vida, enquanto que ele, por exemplo, um servo fiel ao Senhor, não via assim boas coisas acontecendo em suas vidas. E aí é diante disso que ele admite um certo incômodo ao perceber essas coisas, principalmente nos versos 2 e 3 do Salmo 73, que diz: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Porém, meus irmãos, no desenvolvimento aqui desse salmo, ao observar atentamente, com sabedoria, a todas as coisas, o salmista chega à seguinte conclusão no verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Se o ímpio vai bem ou vai mal, isso não deve ser problema para nós, uma vez que toda a nossa atenção deve estar voltada para Deus. Por isso é que o salmista aqui ele quis dizer: até que entrei no santuário de Deus, aonde ele só enxerga o Senhor em sua vida. Na presença de Deus, na contemplação, na adoração, todas as outras coisas da vida tornam-se secundárias. E aí, conhecendo o caráter de Deus, saberemos qual será o fim dos ímpios, que até podem conquistar muitas coisas nesta vida, mas o grande tesouro dos céus está reservado para os fiéis. Portanto, meus irmãos, permaneçam no Senhor, perseverem em Deus. Vamos cantar um canto ao Senhor, em seguida oraremos uma vez mais e partiremos para a nossa reflexão no livro de Atos, no capítulo 2. Cantemos ao Senhor nesse instante. Nada bom existe em mim, em pecados eu nasci. Só as trevas eu amei aqui, como em Cristo hoje estou. Só por graça soberana, só por graça escolhido, só por graça soberana, 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 só por graça
só por graça separado, só por graça eu fui salvo. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. O mal sim eu chamei de bem, pecar sim era meu prazer. Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica, só a graça santifica. E eu jamais a Deus busquei, e dele sempre me escondi. O mal eu sim chamei de bem, pecar sim era meu prazer. Deus é soberano em graça, sua graça regenera. Só a graça justifica, só a graça santifica, só a graça me liberta, só a graça me consola, só a graça me sustenta, só a graça tudo vence. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar uma vez mais, suplicar graça a Deus para esse que é o momento mais importante desse nosso período aqui, que é a reflexão na palavra do nosso Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, é com temor e tremor que nos colocamos diante de Ti, Senhor, a fim de ouvir da Tua voz, a fim de receber a Tua instrução, palavra do Senhor ao coração dos Teus servos, a fim de que possamos, meu Deus, aprender de Ti, colocar em prática tudo aquilo que temos recebido do Senhor para as nossas vidas. Dá-nos isso nesse instante, Senhor, em nome de Jesus e com o perdão dos nossos pecados, Pai. Assim nós oramos. Amém, meu Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos aqui então prosseguindo com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos e voltaremos hoje a falar sobre o primeiro grande sermão de Pedro, do capítulo 2. Em nossa última reflexão, você deve se lembrar, nós falamos sobre a reação e as palavras daqueles que foram impactados com este sermão de Pedro. Eles ficaram, você deve se lembrar, com o coração compungido, ou seja, atordoados, abalados por um sentimento de culpa pelo fato de terem rejeitado a Cristo. E então eles disseram: que faremos, irmãos? A despeito dessas palavras, meus irmãos, demonstramos aqui que elas refletiam um certo tipo de desespero, pois aqueles homens, eles entendiam agora que eles se encontravam numa terrível condição de pecadores, condenáveis, pois como iníquos, segundo o verso 23, eles mataram o Cristo de Deus. Mas também dissemos que estas palavras, que faremos, irmãos, também significavam uma total entrega a Jesus. Foram palavras que denotavam agora um profundo arrependimento, como um intenso clamor por misericórdia ao Senhor. E é aí que nós entramos na nossa reflexão de hoje, a partir da resposta de Pedro a essas palavras. Que faremos, irmãos? E aí em Atos 2, verso 38 é o nosso texto, nós temos então aqui a resposta de Pedro
a essas palavras. Vamos lá? Atos capítulo 2, verso 38, diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nessa resposta de Pedro, ele fala basicamente de três coisas: arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. Quanto ao arrependimento, é o que nós vimos aqui: arrependei-vos. Quanto ao batismo, ele respondeu: cada um de vós seja batizado. E quanto ao dom do Espírito Santo, ele respondeu também: e recebereis o dom do Espírito Santo. Destas três coisas, o arrependimento é o ponto de partida. Mas o que é o arrependimento no contexto religioso, que tem uma conotação um tanto diferente? Diríamos que é o resultado da compreensão de duas coisas. Então, o arrependimento no contexto religioso é o resultado da compreensão de duas coisas. Primeiro, é a compreensão da pregação do Evangelho que anuncia a pessoa de Jesus. E segundo, é a compreensão de quem de fato nós somos, pecadores necessitados de um Salvador. Até porque, irmãos, se nós não reconhecemos a nossa culpa, o fato de termos ofendido a Deus em nossa história, logo nós não precisaríamos de um Salvador. E permaneceríamos então girando uma roda de continuar a rejeitar a Deus em nossas vidas. O fato é, irmãos, que nós viramos as costas para o nosso Criador. Cuspimos no prato que comemos, como se diz aí popularmente. Abraçamos o pecado e haveremos de sofrer as consequências de nossos atos, até que a graça divina venha sobre nós, na compreensão da pregação, repetindo aqui, que anuncia a salvação em Jesus Cristo e que revela a nossa culpa, para que, enfim, em nós venha a brotar verdadeiro arrependimento e assim voltemos ao Senhor. Perceba então que este arrependimento no contexto religioso, ele tem uma função ativa e completa. Não trata-se de um arrependimento que nos faça ficar inerte, aonde eu me sinta culpado e nada faço. Pelo contrário, aqui há um arrependimento que me faz procurar mudança de atitude, vista aqui a partir daquelas palavras, quando eles disseram: "Que faremos, irmãos?" Em outras palavras, é como se eles dissessem: eu preciso fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa, porque do jeito que está, não pode ficar, pois seremos condenados, pois rejeitamos o Cristo de Deus. Por isso, irmãos, na verdade, o termo em grego usado aqui por Pedro talvez fosse melhor traduzido por convertei-vos, ao invés de arrependei-vos, porque no original o significado é de dar meia volta, ou seja, trata-se de um arrependimento que nos faça mudar por completo a direção que nós estávamos seguindo. E o que é isto senão a conversão, né? Uma mudança completa e radical de direção. E aí, havendo de fato conversão, veja como se dá a sequência da resposta de Pedro. Num primeiro momento faz todo sentido: arrependei-vos ou convertei-vos e cada um de vós seja batizado. Ou seja, o batismo aqui ele vem como símbolo de uma verdadeira conversão a partir de um verdadeiro arrependimento, bem como é símbolo também de agora um pertencimento a Jesus Cristo por meio da fé. Por isso a confissão de fé de Westminster, ele trata o batismo como um símbolo do pacto da graça de nossa união com Cristo. E é por isso, irmãos, também que nós rejeitamos aquela ideia de que o batismo tira pecado, que o batismo perdoa pecado, ainda que o texto ele pareça sugerir isso. Veja como que está no texto: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, como se o batismo aqui servisse para nos remir os pecados. Mas note, irmãos, não é isso. Note, com cuidado,
que o arrependimento ou conversão, ele vem primeiro na resposta de Pedro. E o que significa isso? Ora, é a partir da conversão que se dá as implicações da salvação de Cristo propriamente dita, pois é no momento de conversão que nossos pecados são anulados pela fé no sacrifício de Cristo, nos méritos de Cristo da cruz, quando lá o nosso Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. E isso, na verdade, é o que Pedro quer dizer na terceira coisa que ele traz em sua resposta. E recebereis o dom do Espírito Santo. O que é isto? Receber o dom do Espírito Santo, conquanto, nesse primeiro momento na igreja primitiva, tenha um caráter simbólico na vinda do Consolador. Isso é fato. Porém, receber o Espírito Santo significa receber estes méritos de Cristo quanto à salvação que Ele nos concedeu na cruz do Calvário. Receber o dom do Espírito Santo, no caso aqui, é receber o perdão de pecados no ato da conversão. A regeneração da nova criatura em Cristo Jesus está iniciando nesse processo. Portanto, veja então que estas três coisas que Pedro traz em sua resposta, isso é muito importante, meus irmãos, não pode ser entendida de forma cronológica. Não é isto que nós temos no texto. Então não é assim. Nós não podemos entender desta forma. Primeiro o arrependimento, segundo o verso, segundo o texto, depois o batismo, depois a remissão de pecados e depois o receber o dom do Espírito Santo. Não é isto, irmãos. No texto não está nos apresentado de forma cronológica. O correto seria mais ou menos assim. Primeiro, sim, o arrependimento e conversão, que se configuram num ato de fé, na ação da fé na vida do ser humano. E olha que nós não estamos entrando aqui no tema do chamado eterno, na eternidade do nosso Senhor. Nós não estamos entrando nesse tema. Então, primeiro, o arrependimento e conversão, que é um ato de fé. E aí, junto a isto, nós temos a remissão de pecados, que é uma consequência natural e imediata do arrependimento e da conversão. Sendo então estes privilégios que recebemos na conversão, a graça de Cristo, sendo estes privilégios o receber o dom do Espírito Santo, que aplica ao pecador então esta graça de Cristo na conversão. Então tudo isto, ou todos esses processos aqui, como sendo praticamente uma coisa só, uma imediatamente após a outra. E aí, a partir destas coisas, arrependimento, conversão, a aplicação verdadeira do perdão de pecados na boa ação do Espírito Santo, é só aí, a partir destas coisas, que o batismo vem para simbolizar tudo isto. A entrada no corpo de Cristo do outrora pecador, agora servo de Deus, objeto da graça de Cristo. Então nós temos aqui, irmãos, então toda a beleza do Evangelho. Jesus Cristo em amor, salvando o pecador e entronizando este agora servo de Deus nos céus, seus discípulos. Portanto, meus irmãos, e aqui nós encerramos essa nossa reflexão. Portanto, se você que me ouve, se tem alguém aí me ouvindo agora, me assistindo agora, se você reconhece que você é pecador e que tem rejeitado ao Cristo de Deus, o que você deve fazer hoje? O que você deve fazer agora, nesse momento? Como aqueles homens que perguntaram assim, que faremos, irmãos? O que você deve fazer? A resposta para a sua vida é a seguinte: verdadeiramente arrependa-se dos seus pecados. Creia na eficácia do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário para a remissão de seus pecados, na boa ação do Espírito Santo em sua vida, e volte para Deus e seja batizado, dizendo ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e há de vir buscar a sua igreja. Que assim Deus lhe abençoe, meu irmão. Que assim o Senhor nos abençoe, nos edifique a vida e nos mantenha firmes, inabaláveis em seus caminhos, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.